Olá, bem-vindos ao segundo episódio de Desvendando Álgebra Linear. Hoje a gente vai falar de resolução de sistemas, e um método muito usual, muito usado na verdade em todas as vezes que a gente estuda álgebra linear, né, e que comumente causa, vamos dizer assim, pesadelos a muitos estudantes. Mas na verdade é um método que na verdade ele até assim ultrapassado, eu vou falar um pouco disso também, mas basicamente é um método que faz com que a gente entenda o quão difícil pode ser um sistema dependendo, tá, do seu tamanho, de algumas características, tá bom? Mas vamos começar com as coisas de uma maneira mais simples, tá? No último episódio a gente viu que a gente podia pegar um sistema como esse que está na tela, por exemplo, tá? E evidentemente um sistema aqui claramente de quarta ordem, no sentido de que eu tenho quatro equações, tá? E quatro variáveis, ou seja, x1, x2, x3 e x4 são variáveis, tá? Coeficientes, tá? Que a gente pode colocar na forma de matriz, tá? Fazendo com que a gente tenha mais ou menos essa distribuição, uma matriz 4x4, uma matriz 4x1 ou um vetor, como preferirem, está igual a outro vetor 4x1, tá? Sendo que o vetor em verde, né, é na verdade basicamente coeficientes, são números, né, que a gente tira daquelas equações, na verdade das equações do sistema. E esses números, tanto A quanto B, né, são dados em todo o problema. Na verdade, as variáveis x, ou x1, x2, x3, x4, são variáveis que a gente precisa descobrir. Então, quando a gente vai falar de um sistema, a gente vai querer descobrir quem são esses quatro valores, tá bom? E a gente vai poder discutir as soluções. Então, a gente coloca dessa maneira aquilo que anteriormente ou são, melhor dizendo, quatro equações. Nesse caso, quatro. Mas eu poderia, né, falar desse sistema 4x4, mas eu poderia, se eu quisesse, generalizar um pouco mais. Se a gente colocar de uma maneira generalizada, um pouquinho maior, por exemplo, n equações, ou seja, n equações, n variáveis, tá? A gente teria algo dessa forma. E comumente ou claramente a gente também poderia, né, colocar de uma forma matricial, que a gente chama. Tá? A gente vai discutir muito formas matriciais ou operações matriciais e vetores a partir do próximo episódio, mas basicamente a gente pode colocar dessa maneira. Bom, sabendo disso, a gente pode começar a tentar resolver. A gente discutiu muito no episódio passado o que era um sistema linear, né, o que ele resolvia, qual era a ideia principal por trás disso, mas basicamente agora a gente vai tentar resolver de fato um sistema linear. Então, para começar fazendo isso, eu vou escolher um sistema aqui 3x3. Tá? Esse sistema 3x3 tem três equações, tá? Três variáveis, no caso x, y e z, quero descobrir quem são esses valores, tá? X, y e z, aqui eu usei x, y e z ao invés de x1, x2 e x3, tá? Comumente se usa x, y e z, mas como eu faria? Né? Qual a ideia por trás disso? Como é que a gente resolve um sistema linear? Então, primeiramente, o que a gente tem que entender aqui é que um sistema linear está composto, nesse caso aqui, composto de três equações, tá? Com três variáveis, tá? A gente, nesse caso, já sabe a solução, tá? Eu vou colocar aqui 1, 1 e 3, mas vou resolver, vou dizer como eu chego em 1, 1 e 3. Como a gente faz então? Qual a ideia por trás? Beleza. Então, vamos olhar para esse sistema e a primeira coisa que a gente tem que entender aqui é que esse sistema possui coeficientes, que são aqueles números que eu descrevi anteriormente como As. Tá? A11, A12, A13, e assim por diante, tá? Vários deles. Então, assim, aqui eu tenho os números que multiplicam x, y e z, e aqueles que não aparecem, no caso é 1, tá? Ou menos 1, como estão aparecendo aqui, que eu adicionei propositalmente. E na medida que eu faço isso, eu posso fazer uma espécie de separação. Tá? Essa separação consiste em simplesmente pegar os coeficientes sem mudar posições e jogar eles para o lado, como se simplesmente arrastasse, bem como, tá, a animação no vídeo fez, ou seja, eu estou arrastando os coeficientes para o lado. Quando eu olho para a esquerda, eu estou comparando, na verdade eu tenho exatamente os mesmos coeficientes do que eu tenho no sistema que eu tinha, que agora está no lado direito. Em outras palavras, o que eu estou querendo dizer para vocês é que, sem trocar a posição, isso é muito importante, parece simples demais, mas não é. Sem trocar nenhuma posição, se eu olhar na horizontal é 2, menos 1, 1 e 4. Se eu olhar para a equação, a primeira equação é 2x menos y mais z, ou seja, 2 vezes x menos 1 vezes y mais 1 vezes z, ou seja, eu estou extraindo os coeficientes, tá, e colocando no lado esquerdo. Isso acontece mesmo com a segunda e com a terceira linha. Tá? E a gente vai chamar aquilo que a gente extraiu de matriz aumentada. Tá? Essa matriz aumentada, na verdade, é uma nomenclatura que foi criada, tá, para dizer que além da matriz dos coeficientes, que era aquela 3x3, tem mais ainda uma matriz 3x1 ou um vetor, tá, 3x1, que é aquele formado por 4 menos 4 menos 2, que é os números do lado direito das equações. Tá? Então eu estou colocando tudo no mesmo pacote, tá? Ou seja, no mesmo grupo, e esse grupo chamado de matriz aumentada, porque além das 3x3 eu tenho aquele
vetor coluna ali, tudo bem? Então o que acontece aqui? Um sistema 3x3 me gerou uma matriz aumentada, que vale dizer que a matriz aumentada é equivalente àquele sistema, ou seja, é a matriz aumentada referente àquele sistema, tá? Então é isso que a gente tem que gravar, né? Que uma coisa é a mesma coisa que a outra. E a gente vai trabalhar fazendo operações nessa matriz aumentada, quer dizer, todas as operações que forem feitas na matriz aumentada, quer dizer que a gente poderia fazer o mesmo no sistema. Por que a gente não faz direto no sistema? Porque o sistema possui as variáveis x, y e z, e é muito mais difícil trabalhar, pelo menos ter uma poluição visual, vamos colocar assim, quando a gente coloca aquelas variáveis. E quando a gente trabalha só com os números, respeitando as operações corretas, vocês vão ver que fica bem mais fácil. É trabalhoso, mas é mais fácil, tá? Então o que acontece aqui? Bom, eu tenho uma coisa equivalente à outra. Então, primeiramente, eu queria só ressaltar isso, que a primeira linha da matriz aumentada equivale à primeira linha do sistema, assim como a segunda, a terceira e assim por diante, se tiverem mais, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender aqui é que existem posições, tá, nas quais nós vamos usar certas nomenclaturas. A primeira é essa, que parte do primeiro elemento, tá, mais à esquerda superior, que vai ser sempre o A11, nesse caso aqui vale 2, tá? Ele, a partir dele, correndo numa linha diagonal, tá? Exatamente assim, acontecerão ou ocorrerão aquilo que a gente chama de pivôs. Esses pivôs, eles são basicamente referentes à posição deles, tá bom? Então, o que eu estou querendo dizer? Nós vamos dar uma nomenclatura de pivôs para esses elementos, tá? E não quer dizer que o 2, o 1 e o menos 1 são pivôs, quer dizer que essas posições são as posições de pivô. Se vocês trocarem a linha, por exemplo, eu não vou trocar aqui, mas se vocês trocarem a linha, por exemplo, a primeira linha com a segunda linha, o 1 que está no primeiro elemento da segunda linha, ele vai ser o pivô, porque foi trocado, tudo bem? E o menos 1, que é o segundo elemento da primeira linha, se tornará o pivô lá na segunda linha, porque como foi trocada a linha inteira, ele vai estar na posição do pivô. Então, primeiro, eu preciso salientar que existe pivôs, obviamente, mas é com relação à posição. A partir do momento que você fixa a posição, ok, tá? Aí esses são os seus pivôs, tá bom? Então, o que a gente vai fazer? Esses pivôs, né, na verdade, eles vão nortear o nosso cálculo. Tá? Em outras palavras, a gente vai começar as contas a partir deles. Tá? Então, começando as contas a partir deles, nós vamos realmente resolver esse sistema. O que consiste a resolução do sistema ou como a gente vai proceder? A gente vai pegar e vai tentar, né, na medida do possível, zerar todos os elementos que estão abaixo dos pivôs. Como assim? Os pivôs são uma linha diagonal, ou estão numa linha diagonal. Tudo que estiver abaixo dos pivôs, nós vamos transformar em zero. Por quê? Já vou dizer. Mas quando a gente diz que vai transformar tudo em zero, basicamente o que a gente vai fazer? A gente vai, em outras palavras, tentando se equivaler ao que era antes, tentar zerar os elementos que eu estou destacando aqui, que são aquele que é 1, 3 e menos 2, tá? E que, obviamente, lá no sistema representariam x, depois 3x, depois menos 2y, tá? É a mesma coisa, são os mesmos números. Então é isso que eu vou fazer. Só que, claro, esse processo de zerar os elementos abaixo dos pivôs é muito mais simples olhando para a matriz aumentada e fazendo as operações aqui. Mas nesse caso específico, tá, como primeira vez, eu vou fazer tudo junto. Tá? Então tudo que eu fizer na matriz aumentada, eu vou mostrar como ficaria no sistema. Até inclusive para vocês terem a noção de que realmente trabalhar direto com o sistema é mais difícil, tá bom? Mais trabalhoso, no mínimo, tá? Então o que acontece? Bom, sabemos disso e vamos tentar entender o que acontece. Primeiramente, a gente vai olhar o pivô, tá? Eu vou fazer uma operação aqui com a linha 1. Eu vou multiplicar a linha 1 por menos 1 meio, tá? Ou dividir por menos 2, como preferir. Por que isso? Né? Por que eu poderia fazer isso? Qual a ideia disso? Tá? Primeiro, quando a gente faz uma operação com uma linha, por exemplo, uma multiplicação, a gente não está alterando, porque a gente pode olhar para a linha do sistema 2x menos y mais z igual a 4 e multiplicar por um número em ambos os lados não altera. Então quer dizer que se eu multiplicar uma linha da matriz aumentada, que equivale à linha do sistema, também não altera. Então a ideia é fazer operações que valeriam para o sistema. Então exatamente essa é uma operação que vale. Então como a gente quer zerar 3 elementos, aquele 1, aquele 3 e aquele menos 2, e nós vamos zerar sempre todos abaixo do primeiro pivô, depois todos abaixo do segundo pivô, depois todos abaixo do terceiro pivô. Abaixo do terceiro pivô nesse caso não tem, mas se tivessem, seria assim. Então a gente vai zerar por colunas, tá bom? Então o que eu faço? Por que eu multiplico por menos 1 meio? Quando eu multiplicar por menos 1 meio, eu vou estar fabricando, entre aspas, novos coeficientes, tá? Eu vou estar alterando os coeficientes da linha 1, tá bom? Quando eu fizer isso, né, o que ficaria a linha 1? Eu vou botar ficaria, tá? Porque eu posso, obviamente, substituir esses valores em amarelo, que são os novos valores da linha 1, apenas multiplicados por menos 1 meio, tá? Mas eu não vou substituir nesse primeiro momento, mas eu vou dizer aqui, ó, ficaria menos 1, 1 meio, menos 1 meio e menos 2.
tá? Que são exatamente cada um dos elementos da primeira linha, multiplicados por menos 1 meio, tá bom? E depois disso eu vou somar com a linha 2. Agora vem o porquê. Porque quando eu multiplico por menos 1 meio, tá? A linha 1 eu obtenho no primeiro termo menos 1. E esse menos 1 somado com o primeiro elemento da linha 2, que é 1, vai fazer com que o resultado me dê 0, que é tudo que eu queria. Então eu vou zerar os elementos, tá, das próximas linhas, ou seja, os todos abaixo dos pivôs, só que eu vou fazer isso de uma maneira direcionada. Eu vou pensar sempre no coeficiente que vai fazer com que na soma com a linha que eu quero zerar, zere o elemento abaixo do pivô. E assim eu vou fazer com todos. Então eu pensei no menos 1 meio justamente para que zerasse, tá, o elemento abaixo do pivô, tá bom? Então quando eu separo, vou separar aqui num espaço menor a primeira linha, vou reescrever a segunda e a terceira linha, e aqui fica mais claro, tá? No caso eu nem preciso da terceira linha nesse momento, mas fica mais claro quando eu olhar para a primeira e para a segunda linha, a primeira alterada, claramente, tá? E a segunda ainda não alterada, que quando eu somar isso, tá? Vai zerar linha com linha, vai zerar o elemento abaixo do pivô, tá? Então eu vou ter 0, 1 meio e 1 é 3 meios, menos 1 meio, menos 2, menos 5 meios, menos 2, menos 4, menos 6. E aí o que eu vou fazer? Eu vou substituir esses elementos na segunda linha, tá bom? Exatamente isso que eu fiz. Então é um processo que faz com que zere um elemento abaixo do pivô. E é claro que eu vou repetir mais 2 vezes esse processo, porque eu ainda tenho 2 elementos para zerar. Só que antes disso, eu preciso salientar uma coisa. Essa primeira operação, que está em amarelo aqui, operação realizada em separado, quando eu digo em separado, é porque eu não alterei, né? E não peguei os novos valores e coloquei na linha 1. Eu só usei os valores para somar com a linha 2. Eu alterei de fato na linha 2. Eu poderia ter deixado, eu poderia alterar, ou poderia fazer como eu fiz, deixar 2, menos 1 e 4. Poderia fazer qualquer um dos dois. Vocês vão trabalhar sempre multiplicando linhas com elementos que fique fácil para vocês. Tá? Se eu quiser deixar como estava, ou seja, com 1 meio, menos 1 meio e menos 2, pode deixar assim, tá? Tudo bem? E o resultado, de fato, foi o que eu coloquei em azul, que foi, além de multiplicar, somar com a linha 2. Esse sim eu troquei, porque me interessava, né, a soma e a soma dando 0. Agora, por que tudo isso vale? Né? Por que realmente a gente faz isso? E às vezes no processo a gente esquece por que isso vale. A gente começa a fazer conta e fica no piloto automático. Vale porque eu tenho um sistema do lado que é equivalente. O que aconteceria se eu fizesse tudo isso no sistema? Bom, vamos supor que eu pegue a linha 1 e multiplique por menos 1 meio. Tudo bem? E some com a linha 2. Tá? Bom, mas eu vou olhar agora para o sistema que está do lado direito. E olhando para o sistema que está do lado direito, eu posso fazer isso. Bom, quando eu multiplicar por menos 1 meio, eu vou ter menos x, mais 1 meio de y, menos 1 meio de z, igual a menos 2. Ou seja, eu teria justamente aqueles coeficientes que eu tive antes. Quando eu somar com a linha 2, o que vai acontecer? Bom, eu vou destacar com cores, cada uma das cores azul, laranja e verde, cada um respectivamente que multiplica por x, y e z. Tá? Menos x somando com x, 0. Tudo bem? 1 meio somado com 1, adivinha? 3 meios. Tá? Menos 1 meio somado com menos 2, menos 5 meios. Menos 2 somado com menos 4, menos 6. Tá? Então, quando eu somo essas duas linhas, eu tenho uma nova equação na linha 2. Tudo bem? A nossa segunda equação ficou alterada. E adivinhe, os coeficientes como ficaram? Ficaram iguais. Ou seja, os coeficientes da segunda linha da matriz aumentada têm que ser igual aos coeficientes da segunda linha do sistema. Tudo bem? Da segunda equação do sistema, propriamente. Então, o que acontece aqui é exatamente isso. Tudo que eu faço no sistema vale para a matriz, só que é muito mais fácil olhando para a matriz e com números. E é natural que a gente se perca no momento que a gente não enxerga mais quem é x, quem é y. Mas o que eu estou querendo dizer aqui, salientar, tá, é que vale todas essas contas, tá bom? No caso aqui, vou retornar, e vocês podem escolher, como eu disse, a linha 1 foi só uma multiplicação por um número. Eu posso deixar como está no sistema, ou eu posso deixar como está na matriz aumentada. Tanto faz. Eu, particularmente, prefiro deixar sempre com operações que não envolvam matrizes. Perdão, que não envolvam frações. Porque o que acontece? Quando não envolve frações, é muito mais rápido e fácil, tá? E óbvio de multiplicar, de somar, de fazer várias operações. Quando é fração, claro que a gente vai poder fazer operação igual, de soma, multiplicação, só que pode demorar um pouco mais. Então o que acontece? Eu aconselho a vocês deixarem sempre na forma que envolva o menor número de frações possíveis, tá bom? Bom, então vou deixar na forma com 2, menos 1, 1 e 4, tanto na primeira linha da matriz aumentada, quanto na primeira linha ou primeira equação do sistema. Tá? O que acontece? Agora eu vou criar uma coluna de operações, tá? Que na verdade ela já estava ali, eu só vou destacar ela, né? E todas as operações que eu fizer agora eu vou deixar nessa coluna, mas vou em paralelo fazer tanto
para a matriz aumentada que está à esquerda quanto para o sistema, afinal eles se equivalem. Então, por exemplo, agora, antes de qualquer coisa, eu vou multiplicar por 2 a segunda linha. Por quê? Para não trabalhar com frações. Pode? Pode. Porque daí eu vou cortar aqueles 2 que tem dividindo tanto o 3 quanto o 5 no segundo e no terceiro elemento da segunda linha. Quando eu faço isso para ambos os lados, tá? Olha o que acontece. Eu vou ficar com 3 menos 5 e menos 12 e tem que acontecer a mesma coisa com a linha do sistema. 3y menos 5z igual a menos 12. Vou repetir pela milésima vez, vocês não precisam fazer o sistema. Basta que a gente faça só com a matriz aumentada. Aí eu estou fazendo, nesse caso, na primeira vez, em paralelo ao mesmo tempo, para entender como as coisas mudam de uma maneira junto, tá? Fechou? Então eu tenho que zerar aqueles 3 caras, ou seja, todos os elementos abaixo dos meus pivôs, tá? Falta zerar quem? Falta zerar aquele 3, falta zerar aquele menos 2, ou aquelas posições, melhor dizendo, tá? Então o que eu vou fazer? Na ordem tá sempre na primeira coluna, então agora eu vou zerar o 3, tá? Para que eu faça isso, é equivalente a eu zerar aquele 3x e aquele menos 2y, tá? O primeiro que tinha eu já zerei, já não aparece mais ali, tá bom? Então, voltando a olhar para a minha matriz aumentada, uma coisa que eu posso fazer aqui é, por exemplo, tá? Multiplicar alguém na primeira linha e somar com a terceira. Quem seria esse alguém? Eu vou olhar para esse cara aqui pivô é 2, né? Então eu tenho que multiplicar por alguém que faça ele, somado com o 3, tá bom? Zerar. Então, em outras palavras, eu vou olhar sempre para aquele 2. Vou olhar para todos os meus pivôs. Sempre eu tenho que olhar para os pivôs para fazer isso, tá bom? Nunca esquecendo quem eles não mudam porque são sempre naquela posição. Agora, quando eu olhar, por exemplo, para esse 2, eu quero fazer com que a operação que eu faça apareça um menos 3. Tá? Para que, claro, somado lá com a terceira linha, cancele com aquele 3. Agora, como é que eu vou fazer isso aparecer? Qual o número que eu multiplico 2 para que faça isso aparecer? Claramente, esse número é menos 3 meios. Tá bom? Então, se eu multiplicar por menos 3 meios, todos os elementos da primeira linha, e somar com os da segunda, não sei quantos darão, ou quanto vai dar cada elemento, o segundo, o terceiro e o quarto, mas o primeiro eu sei que vai dar 0. Essa é a intenção, zerar aquele cara. E aí eu me dou conta que, de repente, é mais fácil fazer outra coisa. Tá? Por quê? Vamos supor que eu multiplique a primeira linha por menos 3. Tá? Ah, mas não vai ser um elemento que... Eu sei, não vai mesmo. Tá? Mas se eu posso fazer isso, tá? Se eu posso multiplicar a primeira linha por menos 3, eu posso também multiplicar a terceira linha por 2. Porque ao multiplicar a terceira linha por 2, eu vou fazer com que 3 vezes 2 lá no primeiro elemento fique 6. E o 2 vezes o menos 3 na primeira linha, no primeiro elemento, vai ficar menos 6. Ou seja, 6 e menos 6 vão futuramente se cancelar. Então eu posso fugir sempre das frações caso eu queira. Tá? Isso vai me gerar números maiores, obviamente, tá? Mas mesmo que sejam números maiores, as operações são simples. Então números maiores não serão um grande problema, tá bom? Fazendo isso, multiplicando por menos 3 a primeira linha, vejo que aqui mudou tudo em paralelo, tanto a primeira linha da matriz aumentada quanto o sistema, tá? E também multiplicando por 2, tá? A terceira, nós temos esse resultado. E quando a gente somar, tudo bem? Menos 6 lá em cima, 6 embaixo, tá? Ou seja, somar linha 1 com linha 3, tá? E já vou alterar aqui tanto no sistema quanto na matriz aumentada. Pronto, zerei aquele elemento que eu queria, tá? Aquela posição que faltava. Fechou? Bom, agora falta um cara para zerar ainda, tá? Então agora eu vou fazer o seguinte, eu vou multiplicar a terceira linha por 3, pura e simplesmente por 3. Por quê? Primeiro porque eu posso, só tenho que cuidar que eu tenho que alterar na terceira linha, tanto da matriz quanto do sistema, só para mostrar que é equivalente. Tá? Então imaginem que vocês, quando forem fazer essas contas, tá? Essas operações, vocês vão simplesmente fazer tudo que está do lado esquerdo dessa barra de operações, tá? Do lado direito vocês não precisam fazer, tá? Então quando eu fizer isso, vai ficar menos 3, ou melhor, 0 que já estava ali, menos 3, menos 15, menos 48. E aí vocês vão se dando conta que esses números vão aumentando, tá bom? Mas mesmo aumentando, eles são números que, né, ainda assim são simples de calcular, tá? Bom, quando eu fizer isso, né, eu vejo que eu tenho ali 3 e menos 3, ou seja, se eu somar a linha 2 com a linha 3, eu vou zerar, tudo bem, aquele elemento que falta. Repare que na linha 2, tá, o primeiro elemento é 0, e o primeiro elemento da linha 3 também é 0, 0 com 0 vai dar 0, então não altera. Tá? Por isso que a gente zera nessa ordem, tá bom? Quando eu fizer isso, somando tanto na linha quanto no sistema, eu chego em 0, 0, menos 20 e menos 60, tá bom? E aqui eu quero salientar que nós já temos basicamente toda a solução do sistema. Por quê? Se vocês olharem para a última linha, tá? Tanto se olharem para a última linha na matriz aumentada como no sistema, vocês vão ver que eu posso passar aquele menos 20 dividindo lá e eu vou ficar com z igual a menos 60 dividido por menos 20, o que vai dar z igual a 3. Tudo bem? Mas eu não vou fazer isso agora. Eu sei que z daria 3. Agora eu posso voltar. Tá? Tem uma maneira mais fácil de fazer isso. É eu voltar para essa operação e fazer a operação pura e simplesmente ainda na minha matriz aumentada. O que eu vou fazer? Eu vou multiplicar por
menos 1 sobre 20. E quando eu fizer isso, obviamente, né, claro, nas duas, né, equivalente, eu vou ter 0, 0, 1 e 3. E lá no sistema eu vou ter 1 vezes z, que é o próprio z, e 3. Então z igual a 3 e ponto final. Tá? Z é solucionado dessa maneira. Já sei quem é z. Tá bom? Então, tendo z, o sistema acabou. Por que, professor, tendo z o sistema acabou? Bom, porque se eu tenho z, o que eu faço? Eu pego esse z e substituo na equação anterior. Eu vou voltando. Substituindo isso aqui, eu vou ter um valor. Aí eu coloco esse valor, isolo o y. Isolando o y, eu vou ter quem? O valor de y. Tendo o valor de y, eu substituo na primeira. Tendo o valor de y e de z que eu já tinha desde o começo, eu vou isolar x. Se eu isolar x, eu vou descobrir o valor de x. Se eu descobrir o valor de z, y e x nessa ordem, a ordem na verdade não faz a menor diferença, eu descobri os três valores que eu queria. Ou seja, acabou o meu problema. Tá? E é assim que a gente resolve um sistema, tá, de ordem 3 nesse caso. Podia ser de ordem 4, vai envolver um pouco mais de conta, podia ser de ordem maior, mas não interessa. É assim que a gente faz. Tudo bem? E, ou seja, a minha solução é x igual a 1, y igual a 1 e z igual a 3. Na verdade, aqui explicitamente eu cheguei apenas no z igual a 3, mas eu sei que se eu for fazendo as contas, voltando, a gente chama de processo de substituição inversa, tá? Voltando, eu vou ter a solução e eu vou encontrar x igual a 1 e y igual a 1, tá bom? Tá, agora eu preciso salientar um negócio para vocês. Primeiro, todo esse processo até aqui se chama eliminação gaussiana, tá? Obviamente criado por Gauss, mas essa eliminação gaussiana tem também um outro nome chamado escalonamento. Então a gente vai escalonando, tá? Ou seja, a gente vai criar um processo de solução, esse processo de zerar elementos abaixo dos pivôs é chamado escalonamento e esse processo me fez encontrar a solução do meu sistema. Tá? Então chamado eliminação gaussiana até aqui. Por que eu digo até aqui? Bom, primeiro, porque eu zerei esses caras. Tá? Mas eu posso, a partir de agora, também zerar os caras acima, fazendo o mesmo processo. Só que eu multipliquei as linhas de cima e somei com a de baixo. Eu posso fazer o contrário. Eu posso multiplicar por números as linhas de baixo e somar com as de cima. Então eu posso fazer a mesma coisa. Quando eu fizer isso, algo interessante acontece, tá? Mas por que, professor, eu já encontrei a solução? Calma, vamos lá. Então, zerar aqueles elementos de cima equivalem a zerar os mesmos elementos que eu estou destacando agora no sistema. Tá? Então, zerar esses elementos é o que me falta, né, para eu continuar o processo. Não precisava para termos de solução. Tá? Mas quando a gente faz isso, algo interessantíssimo acontece se a gente já entendeu todo o processo. Por exemplo, vamos lá, vou um pouco mais rápido aqui. Linha 3, multiplico por 5, ok? Né? E vou somar com a linha 2. Por que o 5? Porque eu vou zerar aquele elemento primeiro dos que eu tenho que zerar. Tá? Então eu vou ter o resultado 0, 0, 5 e 15 na última linha e somado, tá, com a segunda eu vou ter 0, 3, 0 e 3. Tudo bem? Já substituí lá. E reparem que eu substituí também lá do lado direito. Tá bom? Bom, se eu continuar o processo, eu vou ter que escolher alguém agora, por exemplo, 3 vezes a linha 3 para zerar aquele menos 3 lá da linha 1. Então, por exemplo, quando eu fizer isso e somar com a linha 1, adivinha o que vai acontecer? A minha terceira linha se tornaria 0, 0, 3 e 9. Tá? Somados com a linha 1 daria menos 6, 3, 0 e menos 3. Então, já substituindo lá, eu fico com esse termo. Repare que agora falta zerar apenas um elemento. Tá? Esse um elemento zerado vai ser quem mesmo? Vamos ver. Então eu vou substituir agora, ou melhor, antes disso, multiplicar por menos 1 a linha 2. Tá? Vou obter como resultado 0, menos 3, 0 e menos 3. Somar com a primeira linha, justamente para zerar quem falta zerar. Tá? E substituindo lá, eu vou ter exatamente isso aqui. Agora repare que eu zerei os três elementos que faltavam fazendo o mesmo processo, claro. Agora foi de uma maneira um pouco mais rápida, mas na verdade eu acredito que vocês tenham entendido o processo até então. Tá? Então eu fiz aquilo. Agora para que fazer isso? Bom, porque se vocês olharem lá no lado direito, me sobrou simplesmente x igual a alguém, y igual a alguém, z igual a alguém. Tá bom, falta passar ainda os termos dividindo. Mas os pivôs estão isolados, só eles não são zero. Isso quer dizer que eu tenho de maneira mais rápida e prática x, y e z para encontrar. Tudo bem? Então se eu fizer essas duas operações, por exemplo, multiplicar por 1/3 a segunda linha e por menos 1/6 a primeira linha, a gente vai chegar na solução, porque uma equivale a dividir por 3, tá? Obtendo 1. E a outra equivale a dividir por menos 6, obtendo também 1. Tá? Então eu tenho agora os pivôs isolados, tendo como simplesmente 1, 1 e 3 a solução do sistema. Tá bom? Que eu já sabia quem era. Tudo bem? Mas estou salientando aqui como a gente pode encontrar, tá bom? Fazendo o processo de escalonamento. Beleza? Então voltando aqui à matriz, tá? Só para lembrar, até aqui, ou seja, zerar os elementos de baixo era chamado eliminação gaussiana.
Além disso, se eu zerar os elementos de cima dos pivôs, eu chamo de processo de Gauss-Jordan, tá? Ou eliminação por Gauss-Jordan. Tá? Isso por motivos muito óbvios, tá? Porque nada mais nada menos que Carl Friedrich Gauss foi o cara que começou esse processo. Tá? E quem teve a ideia de zerar a segunda foi o Jordan. Opa, não é esse aqui não, foi mal. Foi esse Jordan aqui, Wilhelm Jordan. Tá bom? Então esses dois caras, Gauss e Jordan, que dá nome ao processo, são caras que fizeram esse processo de eliminação, tá? Ou o processo mais conhecido comumente como escalonamento. Tá bom, pessoal? Então é assim que a gente faz, é assim que a gente resolve sistemas em álgebra linear, sistemas, tá? De ordem 2, 3, 4, 5. A gente está acostumado a resolver de ordem 2 de outra maneira, mas se vocês testarem o mesmo processo para ordem 2, tá? Vocês vão conseguir chegar no mesmo resultado, tá? Bom, substituindo aqui de uma maneira um pouco mais geral agora, voltando a usar o coeficiente, ou os coeficientes, melhor dizendo, tá? Os A's e os B's na matriz aumentada, tá? O que eu quero salientar aqui? Bom, a primeira coisa que eu quero salientar aqui, as posições pivô se mantêm, tá? Mas eu quero salientar que isso, como sempre, é equivalente a 3 linhas, tá? Com variáveis, como as 3 linhas que estão destacadas ali nesse momento. O que acontece aqui? Acontece o seguinte, se nós temos uma matriz aumentada equivalente a um sistema, algumas coisas podem acontecer no meio da resolução. Vamos supor que vocês chegaram à conclusão, fazendo contas, tá? Isso pode acontecer e é bem comum, que vocês chegaram em uma linha, tá? Pode ser a última, por exemplo, que essa linha é composta toda por zeros. O que isso quer dizer? Será que a gente vai... Não existe solução? Qual a ideia? Tudo é zero? O que aconteceu? Bom, como a gente usa só os coeficientes para resolver, a gente acaba se perdendo. Mas se a gente voltar para o sistema e se perguntar o que seria isso lá no sistema, seria a mesma coisa que 0 vezes x, 0 vezes y, 0 vezes z. Tudo somado dando zero. Em outras palavras, é como se eu tivesse uma informação a menos ou uma linha desnecessária. É como se eu perdesse a informação da terceira linha. E quando isso acontece, a gente tem uma variável livre. Como assim, professor? Não entendi. O que é variável livre? Variável livre é o seguinte. Vamos pensar comigo. Eu vou colocar um sistema bem simples, tá? Um outro sistema, especificamente, com 2 equações, tá? Mas 3 variáveis, ou seja, um número de equações menor que o número de variáveis ou um número de variáveis maior que o número de equações, como preferir. Isso vai me gerar um sistema com variável livre, tá bom? Quando eu continuar esse processo, ou se eu tentar de uma maneira equivalente resolver esse processo usando a matriz aumentada, e eu posso, acabei de ver isso com vocês, tá? Eu vou destacar aqui 2 e 4 na matriz aumentada, aqui vão ser pivôs, tá? E eu vou zerar quem está abaixo do pivô. Bom, zerar quem está abaixo do pivô é só o 4. Quando eu fizer a conta para fazer isso, tá? Substituir pelo valor certo, no caso seria multiplicar por menos 2 a primeira linha, somar, isso daria exatamente essa segunda linha, tá bom? Bom, essa segunda linha me remete a menos 2, 1 e menos 3, já substituí, já troquei no sistema à direita, tá? E aqui eu tenho uma coisa interessante para mostrar para vocês, tá bom? Vou multiplicar aqui por menos 1, só para ficar com o valor de y positivo, e vou olhar só para o sistema agora, de maneira proposital. Por quê? Quando eu olho só para o sistema, eu me dou conta que eu posso isolar o y, tá? E esse y, nesse caso específico, vai ser igual a z mais 3 sobre 2. Por que eu estou fazendo isso? Porque quando eu faço isso, eu me dou conta que eu tenho y em função de z. Tá bom? Mas eu não sei quem é z. Bom, se eu fizer isso, ou melhor, se eu continuar e tentar aqui de uma maneira até meio teimosa, trocar y lá na primeira equação pelo valor que eu descobri, que é z mais 3 sobre 2, eu vou obter essa equação. Tá? Eu vou obter na primeira equação uma equação que relaciona x e z, e não mais x, y e z. Apenas duas delas. Né? Então o que acontece? Eu posso, se eu quiser, isolar o x. Por exemplo, eu ficaria com 2x igual a 10 menos 3 vezes z mais 3 sobre 2, menos 2z. E ainda, se eu preferir, eu posso passar esse 2 dividindo, tá? E isolar novamente, né? Ou fazer a conta ali com 2 dividido. Eu teria que x é 5 menos 3 vezes z mais 3 sobre 4, tá? Menos z. Por que isso? Porque agora, a parte mais interessante que vem agora é a seguinte: tanto x quanto y são escritas em função de z. Mas eu não tenho outra equação para descobrir quem é z. Então basta que eu coloque qualquer valor para z, que z assuma o valor que ele quiser, ou seja, z é livre, ou seja, uma variável agora é livre para assumir o valor que ela quiser, e o valor que ela quiser vai me resultar em outros dois valores, x e y. Ou seja, a variável livre é a z, nesse caso, uma variável livre. Então aqui a gente pode dizer de uma maneira geral que z é a variável livre desse sistema. E isso aconteceu, tá? Porque a gente tem aqui aquilo que a gente chamou de uma linha desnecessária, ou uma linha de zeros, tá bom? Então, isso me gera infinitas soluções. Como infinitas soluções? Z pode assumir o valor que ele quiser e me remete a novos valores para x e y.
tá bom? Então, quando isso acontecer, nós teremos, né, a solução que eu quiser para x e y, desde que eu escolha o valor de z, logo infinitas soluções. Tá? Bom, mas nem sempre é só isso, né? Pode acontecer outros casos. Por exemplo, vamos supor que alguma linha dê 0, 0, 0 e 1. O que isso quer dizer? Bom, não sei o que isso quer dizer no primeiro momento, mas se eu de novo recorrer ao que isso equivale no sistema, isso me diria 0x mais 0y mais 0z igual a 1. E não mais igual a 0. Só que 0 vezes esses caras somado dá sempre 0. Em outras palavras, isso daria 0 igual a 1. Só que 0 igual a 1 não, né? Isso é uma inconsistência. Se acontecer isso, não tem solução. O sistema, né, é incompatível, ou sem solução, ou como preferirem chamar. Tá? Então, se acontecer isso, incompatível. Beleza? Uma outra coisa que pode acontecer. Por exemplo, 0, 0, 1 e 0. Agora aquele 1 não é lá no último valor. O que isso quer dizer? Não sei. Bom, o que eu faço? O de sempre. Vou recorrer ao que seria no sistema. 0x mais 0y mais 1 vezes z. Tá? Isso quer dizer o quê? Bom, isso quer dizer que z é igual a 0. Isso não é nenhum problema. Só quer dizer que z é igual a 0. Tá? Poderia ser 1, 0, 0 e 0 equivaleria a x igual a 0. Se fosse 0, 1, 0 e 0 equivaleria a y igual a 0. E assim por diante. Tudo bem? Não tem nenhum problema nisso. Só teria o fato de que uma das variáveis seria 0 e não um número diferente de 0. Tá bom? Beleza. Então, voltando aqui, só para discutir rapidamente antes de terminar, nós temos aqui que 3 linhas, né, ou o sistema 3x3, ele quer dizer o primeiro 3 equivale às 3 linhas, ou 3 equações, se a gente olhar para o sistema do lado direito. Tá bom. O segundo 3 quer dizer o quê? Que, além de 3 linhas, nesse caso específico, ele tem 3 variáveis. E eu destaco aqui x, y e z. Tá bom? O que mais? Bom, eu sei também, tá, que se eu olhar agora para a matriz aumentada, onde estariam, por exemplo, esse 3x3? Seria exatamente aquela matriz 3x3 destacada, com os coeficientes A. Assim como eu tenho B1, B2 e B3 lá do lado direito, eles se equivalem ou aparecem aqui dessa maneira. Tá bom? Então agora eu posso pensar assim de uma maneira um pouco mais geral, que é sempre montada, ou essa matriz aumentada, perdão, é sempre a união dessas duas coisas, tá bom? Eu vou colocar aqui elementos mais genéricos, não vou colocar letra, nem número, nem nada, tá? Só como se fossem posições, para a gente gravar e entender as posições. Por exemplo, se a gente tiver essa situação aqui, se a gente aumenta e tem uma matriz 3x5 e não 3x3, claro, né? Que com a parte aumentada seria 3x6, mas estou olhando só para a parte azul, ou seja, o que aconteceria? Bom, nós teríamos mais variáveis do que equações, e quando a gente tem mais variáveis do que equações, como a gente viu ali, uma que era 2 equações, porém 3 variáveis, a gente tinha uma variável livre. Então aqui nós temos mais variáveis do que equações, de novo a gente vai ter variável livre ou variáveis livres, tá bom? Então, eu tenho que só chamar a atenção que isso pode acontecer. Quando for quadrado, pode ser a solução única. Quadrado, o que é? Aquela matriz em azul, aquele pedaço em azul ser quadrado. 3x3, 4x4, 5x5 e assim por diante. Tá bom? Bom, para terminar, eu vou voltar àquele único sistema. Isso vai deixar vocês um pouco bravos, mas faz parte. Tá? Por exemplo, esse sistema 3x3, como a gente viu, a gente já resolveu, a gente sabe inclusive que a solução é 1, 1 e 3. Tá bom? A gente pode, obviamente, colocar ele na forma aumentada, né? E deixar ele separado aqui como se fosse uma matriz A e uma matriz B, A maiúsculo, B minúsculo, essa notação a gente vai usar bastante, mas basicamente é isso, né? Eu tenho A, B. Como a gente faz para resolver isso? Bom, a gente faz o que a gente acabou de fazer, escalonamento, processo de Gauss-Jordan e tudo mais. Mas hoje em dia essas coisas estão defasadas. Ultimamente a gente faz isso mais como um processo lógico para entender tudo o que está acontecendo, tá? Mas basicamente, hoje, se eu quiser resolver um sistema, isso demora 3 linhas com um processo computacional, muito simples, tá? Sendo que, na verdade, uma linha só que calcula, as outras duas são para cadastrar, por exemplo, elementos, tá? Então, por exemplo, se eu estivesse no Python, que é uma linguagem de programação que eu mais gosto, por exemplo, como eu faria para resolver isso? 3 linhas. O que eu faria? Eu ia simplesmente cadastrar. Por exemplo, cadastraria a matriz A, tudo bem? Sendo coeficientes ali, linha por linha, separado por colchetes, tá bom? Cadastraria B. De novo, coeficientes linha por linha. Tranquilo? E simplesmente chamaria a solução, tá? Que seria um comando np de numpy, linal de linear algebra, tá? Solve de resolver, A e B, e ele me devolveria um print do valor resolvido. E quando eu apertasse play nisso, tá? Simplesmente aconteceria o quê? Ele me devolveria 1, 1 e 3, sem fazer nenhuma conta, porque, claro, estamos em 2021 e a gente não usa mais esse tipo de escalonamento. Isso é só para aprender
como eu sei que ainda cobram isso em universidades, que faz parte, é normal, mas o que eu quero dizer é que a solução do sistema linear ela é dada simplesmente de uma maneira muito simples quando a gente está trabalhando com computação. Isso a gente já sabia, tá? 1, 1 e 3. A gente fez conta para chegar nisso. Se a gente usar 3 linhas no Python, acabou, tá bom? Mas isso faz parte. Tudo isso faz parte, na verdade, tá bom? A gente se vê no próximo episódio.